Quando você estiver vendo a minha tela, vocês me avisam. Tô vendo. Tá vendo? Tô vendo também. Pronto. Eu também travando. Vocês estão vendo meu slide? Ainda não. E agora, todo mundo vendo? Acho que sim. Então, ó, eu vou começar aqui. Agora vamos ver. Todo mundo tá vendo, né? Na aula passada, a gente falou sobre tecidos, né? A gente viu o que era um tecido, a gente viu sobre os tecidos epiteliais, os tecidos de revestimento, os tecidos conjuntivos. E hoje a gente vai continuar a aula de tecido, falando um pouco sobre o tecido ósseo e alguns outros tecidos, certo? Então, ó, o tecido ósseo, ele é um tecido que compõe os nossos ossos. Então, nós temos nosso esqueleto, né, dentro do nosso corpo. Então, esse esqueleto, ele é o nosso tecido ósseo, que ele vai servir como uma sustentação para o nosso corpo, certo? É graças aos nossos ossos, né, que a gente consegue estar aqui em pé, ficar firme. Então, além desse tecido nele ser essencial na movimentação e sustentação do nosso corpo, o tecido ósseo ele também protege alguns órgãos importantes, né? Como a nossa medula espinhal, é aquele ossinho que fica no meio das nossas costas, aquele osso bem grandão, ele é todo divididozinho, ele fica no meio das nossas costas. Dentro desse osso tem a nossa medula, que vai servir também na fabricação do nosso sangue, então ele está lá protegendo isso, né? Vai proteger também o nosso coração, né? O nosso cérebro e os nossos pulmões. Então, aqui no nosso tórax, né? Que é a parte do peitoral, nós temos as nossas costelas. E as nossas costelas, ela vai servir, né? De proteção para os nossos pulmões e o nosso coração. Ele fica protegido dentro dessa caixa torácica, certo? E o nosso cérebro fica na nossa cabeça, né? Fica protegida pela caixa craniana, que é um osso, que é o nosso crânio, né? Que vai estar armazenado no nosso cérebro lá dentro e vai estar protegendo, né? Contra os impactos mecânicos, certo? Então, a matriz óssea, ela é o quê? Ela é constituída de uma porção orgânica, que ela é formada essencialmente de fibras de colágeno. O colágeno está presente na nossa pele também e nas nossas unhas. E é um depósito mineral, que é formado principalmente de fosfato e cálcio. Ou seja, o nosso osso, né, ele é formado por um mineral, o fosfato e o cálcio, que vai deixar ele bem rígido. Então, essa composição intracelular, né, ela confere a resistência aos nossos ossos. Ou seja, a parte mais externa, né, do nosso osso, ela é formada pelo fosfato e pelo cálcio, que é alguns minerais, que vai deixar o osso bem duro, bem rígido, né? E a parte interna, né, que é a porção mais orgânica, que é formada de algumas fibras de colágeno. Então, nessa matriz também, ela fica as células vivas, como os osteocistos. Os osteocistos, elas são células maduras, né? Ósseas, ou seja, são aquelas células que são mais velhas. E os osteoblastos, que são as células ósseas que são mais novas, são células jovens. Então, nós temos esses dois tipos de células. O osteócito, que são células maduras, são células mais velhas, né? E o osteoblasto, que são células mais jovens. E esse tipo de tecido, né, o tecido ósseo, ele também é permeado por vasos sanguíneos que nutrem, né, as células. Ou seja, o nosso corpo é nutrido através do nosso sangue. Então, o osso, apesar de ser bem rígido, ele também vai possuir alguns vasos sanguíneos, né, que vai servir para a nutrição, né, de todas aquelas células que compõem o nosso osso. Alguma dúvida?
Então, ó, os nossos, os nossos ossos, eles são formados por esses dois tipos de tecidos, né? Que são os tecidos compactos e os tecidos esponjosos, certo? Os tecidos compactos, ele é a porção mais resistente e superficial do nosso osso. Então, como vocês podem ver nessa imagem, tá vendo? Essa partezinha amarela é todo o osso compacto. Ela é uma parte mais dura, mais resistente do nosso osso. E o tecido esponjoso, né, que é a região menos resistente e apresenta mais lacunas, que é essa parte rosa cheia de bolinha. Então, o, o tecido compacto é que vai dar essa dureza, né? E o tecido esponjoso, ele é mais esponjoso, ele tem vários furinhos. É igual quando tu pega um osso de galinha, aí tu, tipo, pega o osso, né, lá na parte da coxa e quebra aquele osso no meio. Tu vai ver que ele é meio oco, né? Ele tem algumas fibras lá dentro. Vocês já prestaram atenção nisso? Então existem esses dois tipos de tecidos, né, que está formando o nosso osso. Os compactos, que ele é mais duro, mais resistente, e os esponjosos, que ele é mais flexívelzinho, ele é mais permeável. Ele é constituído de fibras, né, ele é todo cheio de lacunas e tem alguns espaçamentos, que é para melhor fluir também o sangue e, e outras substâncias que passam por ele. Um outro tipo de tecido é o tecido cartilaginoso, que é a cartilagem. Sabe aquele ossinho molinho da galinha? Então, aquele ossinho molinho da galinha ele é formado de cartilagem. A nossa orelha também é formada de cartilagem, é um ossinho mais mole, mais flexível. Então, ó, graças ao tecido cartilaginoso, né, ele é rico em fibras colágenas e fibras elastinas, né, elásticas, que vai dar uma flexibilidade melhor para ele. E pode ter firmeza, flexibilidade e sustentação, né, em algumas partes do nosso corpo. O tecido cartilaginoso, neles são encontrados os condrócitos, que são células maduras da cartilagem. Tu viu lá, né, que no tecido ósseo, as células maduras é os osteócitos, já que no tecido cartilaginoso, aquelas células mais maduras, mais velhazinhas, são os condrócitos. E também no tecido cartilaginoso temos os condroblastos, que são aquelas células que são mais jovens. Então, além do tecido cartilaginoso ele ser avascular, ou seja, o que é uma coisa avascular, um tecido avascular? É um tecido que não apresenta vasos sanguíneos, né? Então, o tecido cartilaginoso ele não vai encontrar sangue, né? Não vai ter vasos sanguíneos nesse tecido cartilaginoso, né? E existe, né, ao redor dessa cartilagem, um tecido conjuntivo denso, né? Que a gente chama de pericôndrio. O pericôndrio é uma membrana que envolve toda a cartilagem, certo? E assim, né, conforme essa composição, as cartilagens, né, elas podem ser divididas em três tipos de cartilagem. As cartilagens hialinas, que é com a quantidade moderada de fibra elastina, ou seja, ela tem uma quantidade tipo, bem básica de fibras elastinas e ela está presente na traqueia, ou seja, essa parte aqui que fica no nosso pescoço que serve para respiração. As fibras elásticas, né? Que elas são ricas em colágenos e são elásticas e são presentes na orelha. Gente, a cartilagem da orelha ela é bem elástica. E também temos as fibrosas, né? As fibras fibrosas, que elas são ricas em colágeno e estão presentes entre as vértebras. Nessa imagem aí, a gente vê um exemplo, né, dessas fibras fibrosas, que fica aqui na vértebra, né, dos vertebrados, na tua coluna. Então, entre um osso e o outro osso, né, vai possuir esses discos cartilaginosos que estão em azul, que são, né, o nosso
tecido cartilaginoso, formado por fibras fibrosas. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma. Não. Um outro tipo de tecido presente no nosso organismo é o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo nada mais é do que o nosso sangue, ou seja, o sangue também é um tecido. Ele é um fluido vermelho, né, e viscoso que conduz as substâncias importantes para todas as células do nosso corpo pelos vasos sanguíneos. Então, todo o nosso corpo ele é nutrido através do nosso sangue. Todos os nutrientes ele vai primeiro passar pelo sangue, né, vai ser filtrado pelo sangue, passado por todo o nosso corpo para nutrir todas as nossas células. O tecido sanguíneo é formado de uma parte fluida, que é chamada de plasma, e pelos elementos figurados, que são quem? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas, certo? As principais substâncias, né, encontradas no nosso sangue, eles são o quê? As proteínas, os carboidratos, algumas gorduras, alguns sais minerais, né? O gás carbônico, o gás oxigênio e os anticorpos. Os anticorpos eles servem como a defesa do nosso corpo, né? O que seria, né, esses elementos figurados, né? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, as hemácias, elas são conhecidas como os glóbulos vermelhos, ou seja, que vai dar mais a cor do sangue, né? Nesses glóbulos vermelhos, eles vão transportar todo o oxigênio pelo nosso corpo, certo? Os leucócitos são os glóbulos brancos, que eles são o que o nosso exército de defesa é através do leucócito, dos glóbulos brancos, né, que ele vai estar fabricando todos os nossos anticorpos necessários para que possamos nos prevenir, né, de várias doenças. Ou seja, quando tu tá doente, o teu sistema imunológico, né, o teu sangue, os teus leucócitos, os seus glóbulos brancos, ele vai produzir, né, a defesa, vai produzir anticorpos para atacar aquela doença que está no teu corpo. E as plaquetas, elas são fragmentos celulares que são importantes agentes, né, no processo da coagulação sanguínea. Mas o que é a coagulação sanguínea? A gente vê muito isso, né? Quando a gente se corta, a gente começa a sangrar, não é? Mas chega uma hora que aquele sangue estanca, ele para de. E aquela feridinha, aquele corte, né? Para de sangrar. E isso ocorre por causa da coagulação sanguínea. Que a coagulação ela é um processo, né, de obstrução do tecido ou do vaso lesionado, impedindo a perda do sangue. Ou seja, o sangue ele para de fluir porque o produto final da coagulação, que é chamado de fibrina, ele forma uma rede que entrelaça, né, e interrompe a passagem do sangue. Aí, como vocês podem ver nessa imagem, ó, nós temos aí várias hemácias, né, que são essas bolinhas vermelhas. E temos esse. Aí, no caso, é uma pele que ela estava lesionada, um corte, começou a sangrar. Aí, o que vai acontecer? Essa fibrina, que são essas tipo, esse cordãozinho que está enrolado nas hemácias, vão pegar, vão enrolar várias hemácias, né? E tampar esse corte. E vai coagular o sangue e fazendo com que não ocorra mais sangramento por aquele corte. Graças, né, à fibrina, que vai estar lá prendendo várias imagens naquele corte, né? E tampando aquele buraquinho que vai impedir, né, que a pessoa perda sangue, certo? Alguma dúvida, entenderam? Não tenho dúvida. Mais alguém? Nada? Certo. Então, as principais proteínas, né, do nosso plasma, do plasma sanguíneo, são o quê? Ó? É a albumina, a globulinas e o fibrinogênio. Ou seja, ó, a albumina é uma substância carregada de transportar os principais hormônios. Ou seja, a albumina ela vai transportar, né, os principais hormônios para todo o nosso corpo.
A globulina, ela é responsável pela formação dos anticorpos e pelo transporte do colesterol. Ou seja, é graças à globulina que ela vai lá transportando, né, o, a tua defesa, né, os anticorpos para todo o corpo para parar, né, para estar protegendo contra algumas doenças. Espera aí que alguém chegou aqui, deixa eu só aceitar. Não tá mais. Saiu. Vamos voltar. E a e o fibrinogênio, ele é ele é envolvido na coagulação do sangue. O fibrinogênio é envolvido na coagulação do sangue, ou seja, ele está lá, né, ajudando as fibrinas, né? É um tipo de fibrina também que vai estar lá ajudando na coagulação do sangue. E os elementos figurados, né, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, eles são corpúsculos, né, que são fabricados na medula óssea vermelha e o tecido é carregado nessa produção desse tecido, né, chamado de hemocito poético. Ou seja, as hemácias, o leucócito e as plaquetas, elas são produzidas na tua medula óssea, que fica dentro do osso, como a gente viu, né, no tecido ósseo, lá no, na tua na tua medula, né, na tua espinha, lá na tua vértebra, vai possuir a medula. E dentro dessa medula, vai, a medula vai produzir, como eu falei, vai produzir o sangue, né? Ou seja, vai produzir as plaquetas, né, os leucócitos e as hemácias vão ser produzidas na tua medula, na tua vértebra. Então, esses corpúsculos, né, são fabricados na medula e esse tecido é chamado de hemocitopoético, ou seja, hemo vem de sangue, cito de célula e poético de origem, ou seja, a origem das células do sangue, certo? Aí, vamos falar de cada uma agora. Ó. As hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, são células sanguíneas anucleadas. O que são células anucleadas? São células que não possuem núcleo, cuja principal função no sangue, né, é transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos por intermédio das moléculas de hemoglobina localizada no seu citoplasma. Ou seja, quando tu respira, o ar, né, está entrando pelos teus pulmões. Ou seja, tu está pegando o ar, levando para os teus pulmões. Os teus pulmões vão pegar e vão oxigenar todo o sangue, né, todas essas hemácias, e essas hemácias vão para todo o teu corpo oxigenando, certo? Então, o valor médio de hemácia de um adulto é de 5 milhões por milímetros cúbicos de sangue. Ou seja, nós temos muitas hemácias por milímetro. Já os leucócitos, ou também glóbulos brancos, né, são células nucleadas, ou seja, elas já possuem um núcleo, e cuja principal função no sangue, né, é defender o organismo contra agentes patogênicos, ou seja, né, os caçadores, os causadores de doenças. Ou seja, os glóbulos brancos, os leucócitos, eles são nosso exército de defesa, né? Eles que vai servir, né, para estar protegendo o nosso organismo de alguma doença que queira invadir o nosso corpo. Então, o valor médio de leucócito num adulto é de 6 a 10 mil milímetros cúbicos de sangue. Ou seja, existem muitos leucócitos também para poucos milímetros de sangue. E existem dois tipos de leucócitos, que são o granulócitos e os agranulócitos. Aqui a gente vai ver alguns agranulócitos, que ele é distribuído em três, que são os neutrófilos, o basófilos e o eosinófilos. Ou seja, o neutrófilo ele tem essa aparência assim aí, como vocês podem ver na imagem. Né? Ele tem a função de fagocitar e destruir micro-organismo. Ou seja, tem algum micro-organismo, tipo alguma bactéria, algum vírus no nosso organismo, o neutrófilo vai lá, né,
e, digamos que ele come esse vírus ou essa bactéria. Os basófilos, ele fabrica duas substâncias, que é a histamina, que facilita, né, a passagem da célula de defesa no sangue, vai ser tipo um lubrificante, né, que vai lubrificar mais o sangue para fazer com que essa os leucócitos, né, eles se transportem mais rapidamente. E também a heparina, né, que vai evitar a coagulação do sangue, que vai deixar o sangue líquido. E também, né, o terceiro, o eosinofilo, ele participa no processo, né, de alergias no combate de alguns parasitas, ou seja, aquelas células que vai estar se protegendo contra as alergias, né, e alguns parasitas. Já os agranulócitos, eles são divididos em dois também, ó. Os linfócitos T e B, que participa do processo de defesa, né, que são chamados literalmente, né, dos anticorpos, e os monócitos, que ele origina os macrófagos, que são especializados, né, na fagocitose. Eles vão ajudar na fagocitose. Certo? Alguma dúvida? Nós temos também as plaquetas, que são corpúsculos anucleados. As plaquetas elas também não possuem núcleo, né? E origina de células denominadas megacariócitos. Então, as plaquetas vêm dessas células chamadas megacariócitos. Então, as plaquetas, elas são importantes, né? São agentes importantes contra as hemorragias, porque ela oferece a coagulação sanguínea. Então, gente, existe uma curiosidade sobre as plaquetas também, é que existe uma doença que ela é chamada de hemofilia, que ela é uma doença hereditária, né? Que os portadores, eles não coagulam o sangue tão fácil assim. Ou seja, as pessoas com hemofilia, se ela tiver um corte, esse corte não for cuidado direito, né? Ela pode sangrar até a morte, porque a coagulação dela, eles quase não têm coagulação do sangue, ou seja, a ferida vai ficar lá aberta. Então, elas precisam, né, realizar algum transplante, alguma coisa para estar lá ajudando, né, na coagulação desse sangue, algum medicamento, passar alguma coisa para estar coagulando aquele sangue. Então, e o valor médio de plaquetas do adulto é de 150 a 350 milímetros cúbicos de sangue. Certo? Alguma dúvida? Tem cura? Tem sim. Não é que tenha cura, mas tem tratamento. Como é uma doença hereditária, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, certo? Oi? Ah, sim, mas sim. A maioria delas tem tratamento. Um outro tipo de tecido que nós vamos falar agora é o tecido muscular, que ele é responsável, né, pela movimentação, pelo batimento cardíaco, né, pela pulsão das nossas artérias, né, e pelo impulsamento do alimento até o tubo digestivo. Ou seja, o nosso corpo ele também é constituído, né, desse tecido muscular. E existem três tipos básicos de tecido muscular, que é o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso, visceral ou não estriados. A gente vai falar de cada um dele agora. Ó. O tecido muscular esquelético, ele também é conhecido como carne. Esse tecido é vinculado ao esqueleto, né, e oferece a nossa sustentação e movimentação. Ou seja, os nossos músculos, né, como vocês podem ver nessa imagem atrás, tá vendo todo esse tecido que está aí, o tecido muscular,
é denominado de carne, né? Que é o tecido muscular estriado esquelético, que ele vai estar junto com o nosso osso, que são nossos músculos, né? Então, o tecido muscular estriado cardíaco, ele é encontrado apenas no nosso coração. Ele tem uma ação rápida e involuntária, então é ele que vai dar, né, o batimento cardíaco do nosso coração. É graças a ele que nosso coração está aí pulsando. E o tecido muscular liso, né, visceral ou estriado, ele possui ação lenta e involuntária e pode ser encontrado nos órgãos, como o útero e o estômago. Certo? Então, o útero nas mulheres e o estômago nos homens nas mulheres, ele é constituído por esse tecido liso, né? Que ele vai ter algumas contrações que vai fazer com que o alimento passe ou que o alimento passe. É isso. Aqui nós temos os nossos três tipos de tecido. Ó. A carne, né, os tecidos estriado esquelético, ele é constituído, ele é dessa forma, como você pode ver na imagem aqui em cima, ó. São fibras, né, arredondadas que vai cortar todo o nosso corpo, bem mais grossa, ó. O tecido do coração, ó, ele é mais flexívelzinho, tá vendo, ó? E o tecido do estômago, tá vendo? Ele é mais retinho, tá vendo? Mais fininho. Que, como ele é a pele do tecido do estômago é mais fino, então o tecido muscular ele é mais fino, né? Que é para dar a mais aquelas contrações, o alimento tá indo também, né? Por intestinos até ser liberado. E um outro tecido também é o tecido nervoso, né? Que ele é responsável por todo o funcionamento do nosso organismo. E ele é necessário, né? E é necessário uma ação coordenada de todos os sistemas. Ou seja, basicamente, quem manda no nosso corpo é o tecido nervoso. Então, devemos, né, esse mecanismo de ação e reação ao sistema nervoso. Porque graças ao sistema nervoso que nós conseguimos andar também, né? Porque teu cérebro vai estar passando impulsos nervosos para a tua perna para que ela se movimente e ande. Então, muitas pessoas, ela tem morte cerebral. Ou seja, o coração pode funcionar, tá lá batendo, mandando nutrientes para todo o nosso corpo, mas o cérebro está morto. Se o cérebro está morto, a pessoa só está ali vegetando, não vai conseguir fazer nada. Então, o tecido nervoso, ele é responsável por tudo, né, no nosso corpo. Ele envia informação para todos os nossos órgãos, para os órgãos fazer o que tem que fazer. Então, o tecido nervoso ele é formado por células com alto grau de especialização, que são os nossos neurônios. Ou seja, todo o nosso corpo ele é composto por células, certo? E essas células do nosso corpo, elas se regeneram, elas morrem, mas vem outra no lugar. Então, nós estamos constantemente sofrendo mitoses e meioses no nosso corpo e várias células estão nascendo e morrendo automaticamente durante toda a nossa vida. Só que os neurônios são as únicas células do nosso corpo que não se regeneram. Se um neurônio teu morrer, pronto, vai ficar sem aquele neurônio. E o neurônio é constituído por isso aí, ó. Aqui essa imagem, nós temos a imagem de um neurônio. A célula do neurônio é assim, que ela vai possuir o quê? O corpo celular, que é essa parte que vai possuir um núcleo. Do corpo celular vai surgir essas ramificações, que são chamadas de dendritos. Esses dendritos eles vão estar passando, né, a informação, elas vão estar recebendo aqueles estímulos do ambiente, né, para conduzir para todo o teu corpo. Temos também formado sobre essa outra camada aqui, ó, esse filamento aqui, chamado de axônio, que seria também a cauda do nosso neurônio, né? Que ele vai receber os impulsos nervosos do nosso corpo, né? E transmitir para as células através também dessas ramificações.
Volta, que não acabou ainda não. Através, né, dessas ramificações. Então, aqui o corpo do neurônio, junto com o destrito, vão receber informações que vai passar através do axônio, né? E vai mandar as informações por todo o nosso corpo através dessas ramificações aqui. Certo? Alguma dúvida? Gente? Não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Não. Não. Achei mais engraçado que eu acabei. Então, gente, Não tem. certo. Então, a nossa aula é essa. Eu vou interromper aqui a gravação.